Mas glória a Deus por todos que conseguiram chegar nesse lugar nessa noite. E muito feliz com a presença do Marquinhos, do Wellington, que mandei um convite para eles, especialmente para os dois. Mandei para outras pessoas, sabe, mas glorifica a Deus por tudo que já aconteceu nessa noite, os louvores que foram entoados, as palavras que já foram compartilhadas aqui. E gostaria de estar lendo na meditação da igreja o livro de Daniel. Daniel capítulo 3. Versículo 17, amém? Vou lendo, irmãos, amém? Assim diz a palavra do Senhor. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos e nos livrar das tuas mãos, ó Rei. Mas se ele não nos livrar, saiba que não prestamos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Amém, irmãos? Eu vou ler inicialmente só esse versículo, porque eu quero compartilhar um pouco com a igreja, um pouco dessa história de Daniel, que muitas vezes, em muitas histórias da nossa vida, às vezes quando a gente acompanha a vida de uma pessoa, muitas vezes uma figura pública, a gente vê muitas vezes a pessoa no auge, a gente consegue enxergar a pessoa no topo, vivendo os seus sonhos, os melhores momentos da carreira, mas muitas vezes a gente não consegue parar para imaginar, não consegue olhar para o outro lado, o que aquela pessoa passou até chegar ali. E aqui na história de Daniel, muitas vezes se resume a só essa parte da cova dos leões, da fornalha de fogo ardente. E creio que a gente vê ele sendo honrado, não só ele, mas os amigos também. Mas a gente sabe que tem todo um processo, todas as escolhas que eles fizeram até serem livrados desses momentos de tensão. E eu gostaria de estar voltando um pouco a essa história tremenda aqui no capítulo 1, amém? Só vou ler aqui para os irmãos compreenderem um pouco a história, amém? O capítulo 1, versículo 5 diz assim: de sua própria mesa o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir dele. Mais adiante, no 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu aos chefes dos oficiais permissão para se abster deles. Amém, irmão? E aqui já começa a minha primeira anotação dessa palavra em relação a você ser diferente, porque muitas das vezes você vai pisar num lugar, seja numa faculdade, num colégio, num trabalho, e muitas vezes você vai ter que fazer diferença de cara. As pessoas, quando você chegar no lugar, ela já tem que sentir que você é uma pessoa diferente, você é um servo de Deus. E aqui talvez se Daniel tivesse participado desse banquete, talvez toda a história dele poderia ser totalmente diferente, porque a gente vê aqui que eles chegaram nesse lugar e diante de tantas pessoas foram únicos, não só ele, mas os amigos também, que não quiseram participar desse banquete. E muitas das vezes é muito complicado a gente ser diferente. Às vezes a gente tem que fazer a diferença já no início, quando a gente pisa o pé em um lugar, entendeu? Não é você ter uma oportunidade de você demonstrar que é diferente e você demonstrar isso lá na frente, entendeu? Porque muitas vezes a primeira impressão que fica, a primeira impressão de cara já demonstra para as pessoas como você é, como é o seu caráter. E Daniel aqui foi muito corajoso quando ele já desde o início ele já decide tomar essa posição. E mais adiante no versículo 12 vai dizer: peçam-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei.
e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Amém, irmãos? E aqui, nessa parte específica, eu já pude anotar e perceber as estratégias que muitas das vezes a gente tem que ter para se sair bem numa situação, para se sobressair. Muitas vezes a gente não vai ter que se comparar ao que está acontecendo no nosso redor. Muitas vezes a gente vai ter que se comparar ao que muitas pessoas estão fazendo. E aqui, Daniel, mais uma vez corajoso, usou dessa estratégia. E no versículo 15 vai dizer: passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida do rei. E no 17 vai dizer: a esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Tá vendo, irmão? Às vezes, em muitas situações, você vai ter que ter essas estratégias para não se comparar, para não se igualar ao mundo e fazer a diferença. Entendeu? E quando você tem essas estratégias, quando você age de uma maneira diferente, Deus honra, Deus abençoa. E foi assim na vida desses 4 jovens, que já do início tiveram essa situação um pouco complicada de lidar. E Deus honrou eles já nesse momento. Deus já tinha separado eles nesse momento para grandes obras nesse lugar. Amém, irmãos? E vai dizer no capítulo 2, continuando a história, vai falar sobre o rei Nabucodonosor, que ele, em muitos momentos aqui, vai dizer que ele tinha diversos sonhos e na cidade não tinha nenhum humano assim capaz de poder distinguir o que sonhava o rei. E vai dizer no versículo 10: os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a um mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os teus deuses. Eles não vivem entre os mortais. Amém, irmãos? E aqui uma situação que creio que Daniel já está, um pouco depois ele seria usado para a glória de Deus. Porque imagina a situação, é uma cidade com tantas pessoas, digamos que poderosas, espirituais, adivinhadores, doutores. Ninguém era capaz de distinguir, de poder decifrar o sonho do rei. Mas Daniel foi capaz, para a glória de Deus. E vai dizer no versículo 17: Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Aqui, irmão, nessa parte aqui, especialmente nesse versículo 17, eu pude perceber um pouco em relação à amizade. Porque olha só a situação, os 4 jovens foram separados para grandes obras. E Daniel, como eu li aqui, ele recebeu esse dom de saber interpretar visões e sonhos. E esse momento aqui, versículo 16, que eu acabei esquecendo, passou específico, vai dizer assim: diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria interpretação. Agora tenta imaginar a situação. Daniel aqui, ele poderia ter tentado resolver essa situação sozinho, porque Deus já tinha derramado sobre ele algo diferente. Mas não, ele lembrou dos amigos, ele consultou os amigos. E eu pude perceber o quanto é importante na nossa caminhada a gente ter amigos leais ao nosso lado. Amigos que vai nos levar para cima, que vai nos levar para frente, que vai caminhar com a gente. Daniel aqui poderia muito bem ter entrado a soberba, sabe? O ego, por ter recebido algo diferente do Senhor, como está dizendo aqui no versículo. Mas ele foi leal, ele lembrou os amigos, sabe? E trazendo para os dias atuais, a gente sabe que é muito complicado, porque muitas vezes os amigos que a gente pensa que é de verdade, às vezes quer levar a gente para outro lado, quer levar a gente para outro caminho. E quando a gente vai ver que já está num caminho totalmente contrário à vontade de Deus para nossas vidas. Amém? E Daniel aqui, ele foi muito inteligente, sabe? Mas também muito humilde, sabe, irmãos? E mais adiante vai dizer assim, no versículo 26, ainda do capítulo 2. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltazar: você é capaz de contar-me o que viu no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu:
Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus dos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavam deitados foram os seguintes. Amém, irmãos? E aqui eu pude perceber nesse versículo 28 o quanto Daniel exaltou o nome do Senhor nessa situação. Porque primeiro ele vai dizer que na cidade pode ter tantas pessoas poderosas, pode ter tantas pessoas diferentes, com poder aquisitivo bom, com poder aquisitivo excelente, mas existe só um Deus que consegue revelar as coisas. Não é talento meu, não é coisa própria minha, mas existe um Deus que pode revelar todas as coisas. E aqui eu pude perceber o quanto Daniel, já passando por toda essa situação, não deixou de exaltar e glorificar o nome do Senhor. E porque aqui ele já poderia estar vivendo um momento diferente na vida dele, na caminhada, nessa situação. E quantas vezes a gente esquece de exaltar e glorificar o nome do Senhor nas nossas vidas? Às vezes é uma porta de emprego que abre, é uma faculdade, a gente consegue uma bolsa integral na faculdade, coisas que muita gente não consegue, não consegue alcançar ainda, sabe? Às vezes a gente consegue, às vezes passa despercebido no momento de agradecer ao Senhor, de engrandecer o Senhor, de glorificar quem fez a obra. Amém, irmãos? E eu pude perceber também, olhando um pouco aqui no versículo 47, vai dizer: o rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Amém, irmão? E aqui eu pude perceber uma parte. Eles têm que reconhecer, o pessoal de fora tem que reconhecer o Deus que a gente serve. Eles têm que reconhecer o que Deus tem feito nas nossas vidas, da onde Ele nos tirou, aonde Ele tem nos levado, o que Ele tem preparado para nossas vidas. E aqui o rei, ele viu toda essa situação, ao ponto de o Daniel falar antes e versículos depois o rei reconhecer a grandeza de Deus, entendeu? Sendo que na situação vai dizer um pouco que eles gostavam de adorar outros deuses, entendeu? E muitas vezes quando você tem esse costume de adorar outros deuses, para você reconhecer Deus é muito complicado. Então Daniel demonstrou com as atitudes, com a palavra, tudo que ele cria. E o rei reconheceu aqui nesse versículo 47. A gente vê cada vez mais reconhecer o que Deus tem feito nas nossas vidas. Porque a gente tem que reconhecer, mas acredito também que os de fora tem que ver a diferença, tem que ver o que Ele tem feito, o que Ele tem preparado, o que Ele já nos concedeu nas nossas vidas, amém, irmãos? E vai dizer aqui, no capítulo 3, versículo 5. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla, de toda espécie de música, postem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorar será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Aí começam as provações, né, irmão? Porque muitas vezes a situação está caminhando de uma maneira segura e começa a vir as provações para ver como a gente vai reagir, como a gente vai responder. E aqui eu podia notar quanto é importante a gente não se prostrar. Às vezes a gente acha uma coisa tão boba assim, sabe, tão discreta assim, sabe, vamos resolver logo a situação, se prostrar a outros deuses, vamos resolver logo isso. Às vezes tem tantas situações na nossa vida que a gente acha que é pequena, que é detalhe, e às vezes é coisa grandiosa, uma coisa que pode mudar toda a nossa estrutura, nosso ser. E aqui, ele quando fala desse versículo 6, eles continuaram seguros em não se prostrar, entendeu? Não queriam saber qual seria a punição, o que aconteceria com eles. E como é importante mesmo, na maioria das vezes a gente não se prostrar, a gente ser fiel ao que a gente crê, mesmo nas batalhas, mesmo nas perseguições, mesmo nas lutas, mas que a gente venha ser fiel ao que a gente crê. Amém, irmãos? E pude verificar aqui também, no versículo 12. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer.
E aqui eu pude perceber a continuação, né? As acusações, entendeu? Esses jovens chegaram aqui já para fazer toda a diferença nessa situação, entendeu? Creio que eles estavam acostumados com pessoas da mesma maneira, sabe? Com o mesmo pensamento ideológico, sabe? E vem esse jovem aqui fazendo um tipo diferente, sabe? Que adorando só um Deus, não dando importância para os deuses deles, sabe? E vai ter muitos momentos na nossa vida que vai chegar essas acusações, como eles passaram por esse momento. Mas como eu já falei, a gente cada vez mais tem que procurar ser fiel, ser forte, ser valente, porque muitas lutas virão, muitos apedrejamentos acontecerão nas nossas vidas. A gente tem que ser valente a tudo que tem para chegar nas nossas vidas. A gente tem que saber suportar todas as coisas contrárias que podem chegar nas nossas vidas. Aqui, eles já estavam começando a armar toda uma situação para prejudicar esses jovens. E vai dizer um pouco adiante aqui no versículo 15, na parte final: mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrar das minhas mãos. E aí começam os questionamentos. Você vai ser fiel a esse Deus? Você vai pagar para ver? Você vai ir adiante mesmo nessa situação? É só se prostra aqui e resolvido. Todo mundo vive em paz, todo mundo vive bem. Vamos resolver essa situação dessa maneira. Mas eles novamente foram valentes, foram fiéis ao que acreditavam, ao que confiavam. Amém? E eles vão responder assim no 17: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos o culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Olha a fé. Num momento tão adverso, num momento tão contrário, tão complicado, e eles responderam dessa maneira. E quantas vezes, quando a situação aperta ao limite, eu creio que todos que estão aqui nessa noite já devem ter passado por situações complicadas, onde parece que a gente é empurrado na parede assim, e querem enfiar a goela abaixo assim, outros pensamentos, outra fé, entendeu? E aqui nesse momento eles encurralados assim, sabe, sem tantas opções, continuaram firmes, acreditando no Deus que serviu. Amém? E vai dizer que o rei ficou furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu semblante mudou. E vai dizer também adiante, o 22: a ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Olha que loucura, né? Talvez a fornalha tivesse digamos que uma temperatura ideal para a situação, mas para essa situação, as pessoas de fora viram que eles poderiam ter afligido tanto, podem ter incomodado tanto, que vamos colocar uma potência maior nessa chama, que esses caras estão fazendo tudo errado, eles estão incomodando demais, vamos acabar logo com isso. E mais uma vez vai demonstrar aqui o quanto o Senhor foi fiel com eles. Amém, irmãos? E vai dizer aqui no 26: então Nabucodonosor aproximou da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Amém, irmãos? E vai dizer mais adiante: disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida e prestar culto e adorar outro Deus que não fosse o próprio Deus. Amém, irmãos? E aqui eu pude perceber o quanto Deus é fiel e o quanto Ele nos garante. Aleluia. Quando Ele diz que Ele é conosco em todas as situações, a gente tem que acreditar. Quando a situação está boa, quando a situação está ruim, quando o momento de adversidade chegar, a gente tem que ter essa confiança e não deixar a peteca cair, não desanimar, entendeu? E mais uma vez, um rei, uma pessoa de fora, que adorava outros deuses, que tinha outra visão de Deus, outra visão de Criador da terra, de tudo, teve que reconhecer o poder de Deus na vida daqueles jovens. Amém, irmãos? E
mais adiante, os irmãos estão recebendo a palavra, amém? Amém. Glória a Deus. E vai dizer um pouco adiante no capítulo 5, aí já sobre outro reinado, no caso Belsazar, vai dizer aqui no versículo 16: mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer o que significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço. E será o terceiro em importância no governo do rei. Então Daniel respondeu ao rei: pode guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e lhe direi o significado. E aqui eu pude anotar também, irmãos, em relação à simplicidade. O quanto que Daniel já tinha vivido algumas experiências aqui nessa situação. E muitas das vezes, como eu já falei, às vezes são coisas pequenas, coisas discretas. Às vezes a gente pensa que é um colar a mais, é um brinco a mais, é um cordão diferente. E muitas vezes tu acaba perdendo a essência. Aqueles princípios que você tinha lá atrás, você acaba deixando de lado. Por causa de detalhes, por causa de coisas que você pode imaginar que não é tão grande, é só detalhes. Eu pude ver a simplicidade, porque a cada dia a gente vem a manter essa simplicidade. Mesmo quando no momentos que a gente tiver, nos momentos bons, ruins, nos altos e baixos, quando a gente tiver nos nossos momentos bons da vida, sabe? Nos nossos momentos de auge. Eu creio que muitos daqui vão ter, ou já teve momentos de auge na vida. Aqueles momentos que todas as promessas estão se cumprindo na sua vida, sabe? Que tudo está caminhando bem e você não perdeu a simplicidade. Você não perdeu a sua humildade, você não perdeu a sua postura. Ofereceram tudo para você do bom e do melhor, mas você falou: não, eu não quero. Eu quero manter a minha simplicidade. Eu quero manter a minha humildade, meu pezinho no chão. Amém, irmãos? E eu vou chegar aqui nessa parte final desse livro de Daniel, na parte final dessa noite, né, no caso, né, que é no capítulo 6. Amém, irmãos? Eu vou contar um pouco aqui, e começando no versículo 4. Assim vai dizer: diante disso, os supervisores, os sátrapas, procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Amém, irmãos? E aqui a gente já vê uma situação um pouco mais além, porque é aquela situação quando as pessoas parece que vai tentar começar a tramar contra você, porque elas observam a sua conduta, elas observam a sua postura, elas observam o seu jeito de ser e não vê nenhuma brecha para tentar te acusar em alguma coisa. Ela não vê que você deixa espaço, sabe, para ser acusado de alguma maneira. E aqui eles começam a tramar toda uma situação para ele ser lançado na cova dos leões, amém? E vai dizer mais adiante no versículo 7: todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Olha só, aí aqui eles já queriam tirar, digamos que um bem precioso da vida de Daniel, da vida dos jovens, que é a oração. Na oração que ele tinha intimidade com Deus, ele tinha conexão com o Pai, ele tinha uma consulta do Senhor, de tudo que estava acontecendo naquela situação. Enquanto muitas das vezes a gente é passado por situações dessa maneira, sabe? Situações que tudo parece estar desmoronando, tudo parece estar ao contrário ao que cremos, ao que pedimos. E vai dizer aqui no 8: agora, ó rei, emite o decreto e assina para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e do persas, que não pode ser revogado. E vai dizer mais adiante no 16, ainda no capítulo 6, meus queridos: então o rei deu ordens e lhe trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Aqui eu fiquei imaginando uma situação, sabe? O rei já vendo tantas coisas que não só Daniel, mas outros jovens operaram assim, e tendo que tomar essa decisão, sabe? Falando: cara, isso aqui, eu tenho que cumprir esse decreto, eu não tenho escolha, olha a minha posição.
eu não posso fazer nada por vocês, infelizmente. Mas, poxa, se Deus quiser, vocês vão ser livrados dessa situação. Eu creio que esse rei, aqui ele estava regozijando, querendo tomar uma decisão diferente ao que o pessoal estava ordenando. Mas ele estava sendo pressionado por todas as pessoas contrárias a tudo que estava acontecendo na Daniel, tudo que ele estava causando naquela situação. E quantas situações, muitas das vezes, a gente é abalado, assim, a gente é atingido. Muitas vezes eu vou colocar assim uma coisa de trabalho. Muitas vezes o patrão quer tomar uma decisão que ele gosta de você, ele sabe o Deus que você serve, mas por cumprir decretos, por cumprir coisas que estão escritas, ele tem que tomar aquela decisão. E acredito que o rei foi aqui, ele viu ele indo para a Cova dos Leões, ele viu ele indo para essa situação e ficou regozijando por dentro. Cara, eu quero que esse cara seja livre. Esse cara tem que viver, esse cara tem que sair dessa situação, entendeu? E é muito lindo quando a situação muda assim de figura, porque o rei lá atrás nem mencionava assim Deus na situação, nem nada. E agora olha só, ele viu tudo que o Daniel passou, não só Daniel, mas os jovens, e agora ele meio que está tomando a decisão contrária à vontade dele e torcendo para Daniel sair dessa situação. Amém, irmãos? E aqui vai dizer no 19: logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus a quem você serve continuamente pode livrar dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O versículo 22 vai completar dizendo: o meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. E aqui já é um momento de glorificação na vida de Daniel, porque passou por tantas aflições, passou por tantas angústias, perseguições, tentaram colocar coisas que ele não falou, coisas que ele não disse, tentaram acusá-lo de toda maneira, e ele mais uma vez sai ileso dessa situação, sabe? E vai completar dizendo: o rei, 23, o rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Olha aí, irmãos, o quanto é importante a gente confiar em Deus, o quanto é importante a gente ter uma fé inabalável, o quanto é importante a gente confiar, depender somente de Deus, mesmo com tudo desmoronando, tudo caindo aos nossos pedaços, ao nosso redor. Quanto é importante a gente ter essa confiança inabalável. E essa palavra que eu queria deixar para a igreja, que a gente venha confiar, que a gente venha acreditar. E eu também queria compartilhar com a igreja, rapidamente, um versículo que se encaixa perfeitamente nessa palavra, que vai estar lá no livro de 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Amém, irmãos? Eu vou ler para a igreja aqui. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E essa palavra é muito poderosa, sabe? Porque quantas vezes a gente é desprezado por a gente ser jovem? Muitas vezes a gente, tão novo assim, a gente passa por tantas situações, entendeu? Às vezes a gente passa por aflições, sabe? Eu na minha área profissional de trabalho, eu já fui desprezado algumas vezes, sabe? Muitas vezes as pessoas olhavam para mim com a cara de novo assim, e trabalhando de garçom, quase toda vez eu tinha que me explicar o que era o serviço, sendo que eu já tinha anos na profissão, na caminhada, entendeu? Eu ficava olhando, Senhor, por que disso? Por que dessa situação? Eu sei o que tem que fazer, eu sei o serviço e praticamente sou desprezado. Parece que é a primeira vez que eu estou pisando nesse lugar, parece que eu não conheço o lugar, parece que eu não sei executar a missão, parece que eu não sei fazer o serviço. Depois eu pude perceber o
quantas vezes eles olhavam como se eu fosse um moleque tão novo, assim, de 18 anos, que estava começando agora a trabalhar, que estava vendo aquilo ali pela primeira vez. Depois que eu tive a oportunidade de contar um pouco a minha história, depois de alguns puxões de orelha, mas necessários, sabe? Depois que eu pude contar um pouco a minha história, esse rapaz ficou um pouco impressionado, porque ele falou, cara, não parece que você está começando agora nisso, entendeu? E depois, a partir daí, houve um respeito. Mas não só porque eu falei, eu pude perceber que não foi só as minhas palavras, sabe? Mas acho que foi a minha conduta, meu jeito de lidar com as pessoas, o jeito de falar com as pessoas, mesmo a pessoa querendo me ensinar algo que eu já sei, eu abaixava a cabeça para ouvir, abaixava a cabeça para respeitar quem é o chefe, quem é o cara que está acima na situação ali no momento. E ele pode observar isso, entendeu? Então, acredito que não foi nem minhas palavras, nem a minha explicação de quem eu era, da minha trajetória profissionalmente, entendeu? E aqui na casa de Deus também, às vezes a gente é desprezado, sabe? Porque às vezes a gente pensa, a gente tem tantas coisas que vêm para nossas vidas, às vezes a gente acha que tem a voz feia, que não fala direito, que a minha oração é tão simples, entendeu? E quantas vezes a nossa fé é tão grande, tão gigante, e é abafada por situações assim, sabe? E eu creio que cada vez mais a gente, como jovem, a gente tem que fazer a diferença. A gente tem que vencer todos os medos, todas as tentações, vencer todas as palavras negativas, tudo aquilo que vem ao contrário ao que a gente acredita, ao que a gente tem fé, sabe? E para encerrar, irmãos, essa minha rica oportunidade, eu queria convidar a igreja para estar de pé nesse momento e compartilhar uma palavra com a igreja que se encontra no livro de Eclesiastes, versículo 11. Capítulo 11, versículo 9, amém? Vou pedir ajuda da igreja para ler esse versículo comigo, amém? Amém. Posso contar com os irmãos? Amém? Assim que vai dizer a palavra. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e cresce o teu coração nos dias da mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas estará Deus juízo. Amém, irmãos? Amém. E eu quero encerrar com essa mensagem, porque vai falar aqui no início, né? Para o jovem se alegrar na sua mocidade. E mocidade a gente sabe que o quanto somos tentados, o quanto somos angustiados por tantas situações de fora, que muitas vezes faz a gente se desviar, muitas vezes faz a gente fraquejar, sabe? Perder o contato com o Pai, com o Criador. Quantas pessoas muitas vezes perderam o contato com o Criador, pessoas que eu conheço, pessoas que estão aqui nesse lugar. Depois, para você retornar, para você voltar, é totalmente diferente, é tudo complicado, sabe? Porque muitas das vezes as coisas de fora entraram, entendeu? E muitas vezes para sair demora bastante, você tem que se buscar bastante, você tem que certificar bastante. E vai dizer mais adiante: seja feliz o seu coração nos dias da tua juventude. Quanto é importante a gente ser feliz na juventude, quanto é importante a gente ser alegre na nossa juventude, sabe? A gente pode passar por tantas situações, mas não pode perder a alegria, sabe? Eu estou na minha casa dos 27 anos, mas o espírito é de jovem, sabe? Quase sempre estou dando a minha pedalada na hora, entendeu? É espírito de jovem, entendeu? É espírito jovem, é espírito alegre, espírito pra cima, entendeu? E eu acredito que é assim que a gente tem que ser nas nossas vidas, entendeu? Acho que a gente bota muitas dificuldades para servir ao Senhor, para ter uma vida social, sabe? Acho que a gente pode fazer, tem muitas coisas pra gente assim que é bem-vinda, que faz bem pra nossa saúde, faz bem pra gente estar com pessoas, estar com amigos, compartilhar ideias, entendeu? Seja um cinema, seja uma praia, entendeu? Qualquer coisa dessa. Quanto é fundamental para nossas vidas a gente ter todas essas coisas. Então, nessa noite eu queria te convidar a não colocar nenhum empecilho, nenhuma dificuldade, sabe? Porque muitas das vezes a gente vai falar que, muitas vezes vão te falar que você vai estar na igreja, você vai ter que deixar todas as coisas contrárias, mas tem muita coisa legal que você pode fazer, sabe? Tem muita coisa boa que você pode aproveitar. Como já falei, seja uma praia, seja uma pedalada na aula, que eu gosto muito, seja valer com os
amigos, um cinema, um restaurante, sabe? Um fim de tarde, um pôr do sol. Tanta coisa boa que jovem cristão pode aproveitar, que pode curtir, amém, irmãos? E aqui vai continuar falando. Até onde a sua vista alcançar, mas saiba que por todas as coisas Deus trará o julgamento. E aqui, olha só, olha que interessante. Ele vai falar no início para você se alegrar, para você ser feliz, mas vai falar para você tomar todos os cuidados, entendeu? Porque a ordenança está falando para você ser feliz, para você ser alegre, entendeu? E muitas vezes, na alegria, na felicidade, pode aparecer muitas coisas que não agradam o coração do Senhor. Por isso que ele deixa esse alerta no final. Mas sabe que por todas essas coisas Deus fará o julgamento. Então, você pode ter esses momentos bons, ter momentos legais, ter momentos felizes, mas sabe que Deus está olhando todas as coisas, Deus está vendo tudo. Deus tem o controle de toda a situação, Deus conhece o exterior de cada um. Ele conhece cada um de nós, Ele sabe o que vai no nosso íntimo, no nosso profundo. E nessa noite eu queria te convidar você, João, você que vem na igreja, você que convida, você que ouve a palavra, você que está sempre perto do Senhor assim, mas está faltando assim, um passo a mais, sabe? Um algo a mais assim, entendeu? E muitas vezes você não quer esse algo a mais assim, porque você olha e fala, cara, isso é muito difícil, cara, não vou conseguir, poxa, eu vou ter que deixar muitas coisas de lado, cara, pô, isso é complicado, pô. Você está falando isso pra mim, pra você é fácil, cara, poxa, fica muito difícil pra mim. Mas sabe, eu queria te convidar nessa noite a você ter coragem, a você ter esse compromisso, a você ter essa entrega. Você não vai deixar de fazer todas as coisas, vai ter coisas que não vão ser mais lícitas para você fazer, para você operar, sabe? Mas vai ter muita coisa boa que você vai poder aproveitar ainda, muitos momentos bons que você vai poder curtir ainda. Amém, irmãos? Eu queria deixar essa palavra para a meditação dos irmãos. Agradeço ricamente a minha oportunidade no nome de Jesus. Amém?